Fala pessoal, aqui é o Tálio do canal Estudante de Concurso. Hoje a gente vai resolver uma questão de informática, né? E vamos fazer uma espécie de, como sempre, de estudo reverso. Usando essa questão, à medida que formos desenvolvendo, faremos mais questões e com essas questões a gente vai aprendendo mais sobre o conteúdo, direto ao ponto. Então, sem enrolação, vamos lá. Leia a afirmação abaixo e assinale a alternativa que preenche as lacunas corretas e respectivamente. Certo. É formado pelo conjunto acionador. A gente já sabe que tem um conjunto acionador. E vários de alumínio revestidos com materiais magnéticos. Pronto, pessoal. Com materiais magnéticos. Acessados por um braço. Talvez essa questão aqui seja fácil para muitos, mas vamos aproveitar dela para revisar. E se não for fácil para você, uma ótima questão para que a gente possa fazer outros depois. Então, bora lá. Já temos o ponto 1, acionador. Ponto 2, materiais magnéticos. Do que a gente está falando? E 3, um braço com cabeças de leitura e gravação. Cabeças de leitura e gravação. 4. Então, primeiramente, a gente não precisa ter pressa na hora de resolver questão. Isso até na prova mesmo, querendo ganhar tempo e lendo de qualquer jeito e deixando passar. Então, quando a gente fala de conjunto acionador, quando a gente fala de materiais magnéticos, quando falamos de um braço, depois um braço que carrega nele uma cabeça de leitura, a gente está falando de fita magnética? Cara, a gente está falando de disco rígido, a gente está falando de leitura de código de barra ou de scanner? Então bora lá, bora com calma. No item A, o que é uma fita magnética? A questão até para quem não conhece. Magnético. Talvez. O que seria uma fita magnética? Se lembra do disco cassete? Ou já ouviu falar? Muita gente com certeza não ouviu falar. Mas quem é um pouquinho mais antigo sabe. Era algo mais ou menos assim. E aqui era um disco, né? Como o nome já fala. E tinha umas fitas. Essas fitas ficavam todas enroladas. Era algo mais ou menos assim. A medida, aí nelas usava-se para assistir filme, que seja. Aí essas fitas, para tentar ser direto ao ponto e não perder tanto tempo explicando algo que não convém, nessas fitas, elas eram gravadas de maneira magnética, por isso o nome, fita magnética. Era algo linear, ou seja, não era randomizado. Para que eu pudesse assistir uma parte de um filme, por exemplo, eu deveria seguir toda a ordem direitinho até chegar ao ponto. Nessas fitas magnéticas, o que mais? Não possui conjunto acionador, ok. Materiais magnéticos, ok, mas não possuía esse braço. Tampouco nesse braço uma cabeça de leitura. Então, apesar do nome magnético, é errado. Aí, HD. Esse disco rígido nada mais é do que o HD. Como assim? HD? Hard Disk. Ou, se preferir, disco rígido. E como é que ele funciona? Disco, lembremos,
de um CD. Nesse CD, justamente como funciona nos HD. Como é que funciona? Vou fazer aqui a seguinte ideia. É como se fosse uma pilha, um cilindro, pronto. Fica melhor a ideia de um cilindro. E nesse cilindro há vários discos. É assim que funciona o HD de computador. E tem uma espécie de braço, de ampulheta, e esses braços não é um braço literal, braço é o nome da estrutura. Funcionará algo muito semelhante a um vinil. Para quem não sabe o que é vinil, é uma espécie de CD antigo que ficava girando, mas acredito que a maioria deve ter pelo menos uma noção. Enfim, não se torna tão conveniente detalhar sobre. Mas à medida que o disco vai girando, e olha que ele rotaciona bastante rápido, este braço vai buscando as informações, discorrendo um pouco melhor. Quando a gente fala de HD, a estrutura dele, a forma dele, a fisiologia dele é um assunto meio que importante. É um assunto cobrado na prova. Não precisa tanto saber como funciona os detalhes técnicos com profundidade, mas tem coisas que eu preciso saber. Por exemplo, eu preciso saber o que é uma trilha, preciso saber o que são os setores, que é o que a gente vai explicar agora. Então, bora lá. Trabalhando por etapas, a fim de entender melhor. De maneira bem resumida, a estrutura da HD segue uma hierarquia muito clara. Pratos, que possuem faces, que contêm trilhas, que são divididas em setores, que são agrupadas em clusters, e as trilhas são alinhadas verticalmente entre os pratos, que formam cilindros. Agora, bora com calma. O HD segue estrutura clara, correto? Certo. Como assim? O que são pratos? Sabe isso aqui, ó? Nesse desenho que eu fiz? Vamos chamar essa parte aqui de prato. Cada disco desse aqui, ó, estão posicionados sobre pratos. E cada disco pronto. Pode dizer que aqui é o centro. Isso aqui é apenas um disco, apenas um prato. Prato é a estrutura, disco é o disco, né? Isso aqui, ó, é uma trilha. A distância do centro até aqui, até esse ponto, é a trilha. Outra trilha. Outra trilha. Outra. Eu acho que já deu para entender que as trilhas são a distância formada. Não somente a distância, mas esses círculos contidos nessa estrutura. Agora, essas trilhas é tudo isso, né? Já deu para entender. Cada espacinho completo são trilhas. Certo. Agora, pegando apenas uma trilha aqui. Cada trilha, cada linha dessa aqui, ela é dividida em setores. Certo?
Como eu falei, vai seguindo uma hierarquia. Setor. Deixando aqui bem destacado, o tamanho altamente representativo essas figuras. Acho que está bem claro, né? Ou se não estava, peço até desculpa por isso. Mas, continuando. As bancas vão cobrar que você saiba setor. Eu estou sendo de maneira bem direta. Depois de eu falar maneira bem direta, eu vou destrinchar um pouco. Porque qual é o meu objetivo? Primeiro, que você não erre. Algumas vezes você vai ter apenas que saber. Não vai precisar saber de detalhes técnicos, como funciona. Algumas vezes vai perguntar, setor é setor igual menor unidade lógica? A banca pode perguntar isso. Aí coloca verdade ou melhor, certo ou errado. Vai ser simples assim, vai colocar algum texto e vai perguntar. Setor, vai colocar um texto lá, hard disk, que seja, setor igual a menor unidade lógica. Você vai lá e vai dizer, não, menor unidade física. Percebe ou perceba que a gente está falando da estrutura física. Então não faz sentido perguntar se setor é a menor unidade lógica. Não. Então a gente vai lá e vai marcar, vamos ganhar nosso pontinho e vamos para a próxima. Por isso que eu estou dando essa explicação por alto primeiro. Daqui a pouco eu detalho um pouco mais. Então, espero que você tenha entendido. Setor igual a menor unidade física. E que de acha isso de unidade física, unidade lógica? Poxa, nós estamos tratando de informática. A gente quer guardar os dados de alguma maneira que o computador entenda. No que a gente quer guardar os dados eles vão ter que ficar guardados em algum canto. E eles vão ficar guardados justamente nessas unidades física e lógica. Mas no caso da unidade lógica, a gente vai chamar uma unidade chamada cluster. O sistema operacional acaba tendo um limite, pode dizer assim, né? O sistema operacional que atua a nível de máquina, ele vai dividir a informação no menor tamanho possível para jogar a informação dentro de um espaço. É simples assim. A nível de analogia, tem vários espaços e o sistema operacional tem várias informações. Então, cada informação vai ser jogada em um espaço. A nível físico, cada informação vai entrar no setor. A nível lógico, ou seja, a nível de programação, cada informação vai entrar no cluster, que é justamente a menor unidade lógica. Então a banca vai perguntar basicamente, vai tentar fazer uma pegadinha. Isso aqui é muito cobrado. E a gente acaba esquecendo, então é algo que vale a pena a gente ficar revisando. Não é difícil, como a gente pode ver. É um pouco até intuitivo. Mas só é intuitivo depois que a gente pega uma explicação. Então pronto. A menor unidade, cluster. Ou melhor falando, a melhor unidade lógica, cluster. A menor unidade física, setor. O que é o setor? É uma parte de uma trilha. Aqui é o setor 2, aqui é um setor 3, aqui é um setor 4. Na verdade, cada setor tem ali o mesmo tamanho. Então a figura não está bem, pode dizer assim.
Espero que tenha dado para entender. É mais ou menos assim, vou dizer assim. Setor 4. Mas aí vem aqui outra trilha. Aí aqui outro setor. Espero que você esteja entendendo. Qualquer coisa, comenta no comentário suas dúvidas para que a gente possa prosseguir. Mas da maneira que eu estou falando aqui, acredite em mim, dá para acertar a maior parte das questões que vão vir. Então bora. Uma vez entendido que essa é a estrutura do HD, hard disk ou, depende da questão, disco rígido, porque às vezes falar HD se torna muito fácil, então a questão faz questão de colocar disco rígido, porque as questões vão brincar com isso de nome. Por vezes, se eles quiserem deixar fácil, eles vão colocar as coisas como a gente lê nas apostilas, como a gente lê nos nossos materiais, como a gente vê enfim. Mas muitas das vezes a dificuldade das questões estão na nomenclatura utilizada. Então bora lá. Eu acredito que deu para entender. Concêntrico. Tem vários pratos dentro de uma estrutura chamada cilindro. Aí esse cilindro dentro dele vai ter vários discos rotacionando ali em até 10.000 RPM. E vai ter um braço, também chamado de braço atuador ou atuador ar, em inglês, enfim. Entendido, né? Perfeito. Os discos, a estrutura concêntrica, isso aqui seria o cilindro, a representação aqui do braço, aqui a cabeça. Pronto. Agora bora voltar aqui para a questão. Esqueci de comentar um pouco mais sobre... Explicando um pouco melhor agora, como eu prometi, sobre o setor e o cluster. O importante para saber, para não errar a questão, é saber disso. Agora, a título de entendimento, cada trilha é um anel, e esses anéis são chamados de um número, pode dizer assim, anel 3, anel, logicamente dá pra ver, eu acho que eu não sou um bom desenhista, mas nosso objetivo é passar, então bora seguir junto nessa missão, irmão. Depois que passar, a gente faz curso de desenho, a gente faz o que quiser, mas por enquanto, bora aprender a fazer questão e acertar questão. E assim vai indo. Cada anel desse, cada trilha é numerada. E é assim que o disco óptico, ou melhor, o disco magnético ali, o braço, ele consegue diferenciar. E cada trilha vai estar alinhada, certo? Aí essas trilhas são divididas em setores. Cada setor, em via de regra, possui um tamanho de setor. Cada setor possui um tamanho ali de 512 bytes. Opa. Atualmente, ali com a tecnologia vem avançando e tudo mais, os HD moderno, alguns setores possuem um tamanho de 4 KB. Certo? Perfeito. É importante saber disso? Sendo sincero com vocês, é importante saber. Não tão quanto esses 2 pontos que eu falei anteriormente, é menos cobrado, mas é importante. Continuando.
O sistema operacional, ele não trabalha diretamente no setor. O sistema operacional, ele trabalha nos clusters. Como é o cluster? Gente, não tem desenho, é algo que atua num sentido lógico, não é do tamanho físico ali. A gente consegue representar o cluster de várias maneiras, né? Que em outras aulas, por exemplo, é aquilo que eu falei do contíguo, encadeado. Se você não sabe o que eu estou falando, assiste as outras aulas que você vai entender. Então, cada espacinho desse aqui é um cluster. Certo? Pronto, gente. Agora bora voltar para a questão. A gente estava comentando, né? Um conjunto acionador? Sim. Tem alguma coisa que aciona. E que coisa é essa? É o seguinte, o conjunto acionador é o mecanismo interno do HD, responsável por mover o braço atuador. Ele move esse braço. Contém uma espécie de motor atuador, né? Como o nome fala, como a gente estava, o nome fala não, né? Como a gente estava comentando anteriormente, estamos procurando materiais magnéticos. Poxa, até agora a gente não falou de magnético, então entrou agora a parte do magnético. Esse atuador contém ímãs e é justamente isso. Os ímãs, eu estou falando em alto nível. Em alto nível que eu falo a nível que possamos entender. Não convém sair explicando tecnicamente isso, mas é basicamente isso. Aí esse motor, todo esse conjunto atuador é o responsável por fazer com que o leitor vá justamente naquela trilha, porque a gente comentou que há várias trilhas. Então, como é que vai justamente na trilha certa? É justamente no conjunto atuador. É o responsável por isso. Certo? Então, pronto. Conjunto acionador. Falei conjunto atuador erradamente. Conjunto acionador, mas a ideia é a mesma. Conjunto acionador, confere. Material magnético. Dentro dele tem estrutura de ímã. Ímã, magnetismo. Confere. Um braço. Confere. E a cabeça de leitura de gravação. Braço. Braço. Cabeça. Confirma. Então, nessa parte aqui, agora já limpando tudo aqui, deixar as coisas mais limpas, eu posso afirmar, sim, disco rígido. Os discos rígidos são formados de alumínio. Então agora eu já posso marcar essa questão. Agora, por uma explicação rápida dos demais, leitor de código de barra, como é que funciona? De maneira bem rápida. Luz, LED, tem várias aqui. E essa LED, essa luz, ela vai identificando entre cor e não cor, vai seguindo no sistema binário, basicamente isso. E, poxa, percebe, se a gente está falando luz, cor ou não cor, sistema, não é o sistema magnético, e sim óptico. Scanner, de igual forma, trabalha com LED, então também sistema óptico. Com isso, a gente usou essa questão, deu para entender bem o que é um HD. O que eu vou fazer agora no próximo vídeo, pois esse já está começando a ficar muito grande, é fazer várias questões a fim de aprofundar, não é nem aprofundar, é de praticar um pouco para fixar. Então, se gostou do vídeo, se você conseguiu aprender alguma coisa, curta, comenta, compartilha. Lembro que vídeos como esse que eu gravei tem inúmeros na internet, mas se esse vídeo você aprendeu alguma coisa, ou complementou alguma coisa, lhe direcionou de alguma maneira, então comenta aí, compartilha, curte, hypa, é uma forma de apoiar o trabalho. E é sobre isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu, valeu, falou!